Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro e hoje a gente vai falar de terapia infusional. E aí a gente vai abrir um leque de grandes possibilidades de cuidados muito relacionados também à parte da enfermagem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, sou enfermeira aqui da Santa Casa. A gente vai falar hoje sobre o catéter de PICC. O catéter de PICC, ele é um catéter de muita responsabilidade, principalmente da enfermagem, porque muitas vezes é o enfermeiro que passa. Por que eu digo muitas vezes? Porque às vezes o médico também, pode passar, mas esse catéter em especial, ele é da enfermagem. E qual que é o maior desafio, E até por isso que a gente está conversando sobre esse tema, é a manutenção e duração desse catéter. Então, ele já é um catéter difícil às vezes de ser passado, é difícil às vezes você conseguir a liberação do convênio para esse material, às vezes é paciente SUS, É um pouco mais burocrático ainda, dependendo da instituição que trabalha, essa liberação, e quando tem, passa o catéter. E ele é um catéter que a gente fala de longa permanência, então às vezes é o paciente ficar até 1 ano com esse catéter, ele pode ir para casa com esse catéter, E aí a gente passa o catéter, passa 2, 3 dias, o catéter obstruiu, perdeu o pique. Então assim, são detalhes do nosso dia a dia que a gente quer rever aqui hoje para que isso não aconteça, tá? E que a gente torne esse catéter o mais funcional possível e traga a maior parte de benefícios para esse nosso paciente. Então, o objetivo da aula é definição, então a gente falar para que é esse catéter, de onde ele se originou, o manuseio, curativos e cuidados básicos de enfermagem. A gente não vai se aprofundar na técnica de inserção, vários modelos de dispositivos, mas o básico. O básico bem feito vai evitar N complicações na nossa assistência. E esse catéter é interessante que ele pode estar num pronto-socorro, ele pode estar numa clínica de internação, ele pode estar numa UTI, ele pode estar num home care, então às vezes você atende um paciente que tenha. Então assim, a gente pode se deparar com esse catéter em diversos momentos da nossa assistência. Então, como definição, o que a gente traz? Que o PICC, ele é o catéter venoso de inserção periférica e ele ficou muito popularmente conhecido a partir da década de 70. E nessa época ele era muito usado para nutrição parenteral, mas depois disso ele ganhou múltiplos usos em vários hospitais. O legal de vocês observarem essa imagem é o quê? Quando a gente fala um catéter venoso de inserção periférica, ele é inserido por uma veia periférica, mas ele vai até o centro desse meu coração, que é a veia cava. O que acontece? Muitas vezes esse catéter ele pode ser introduzido demais, seja na passagem, ou quando a gente olhar o nosso boneco, vocês vão ver que ele tem vários pontinhos nesse catéter. Às vezes as pessoas não conhecem, nunca viram, e aí olha e fala, nossa, está exteriorizado, vou introduzir mais. É a hora que as pessoas às vezes empurram esse catéter. Se eu empurrar mais, o que vocês estão observando aí na imagem? A gente vai chegar no átrio do coração. Aí o que vai começar a acontecer com esse paciente? Arritmias, descompassos cardíacos, e aí você está vendo aquele sinal vital daquele paciente, de repente a frequência está 80, vai para 120, daqui a pouco volta para 70, daqui a pouco vai para 110, ele começa a ter uma arritmia. Muitas vezes é pela reintrodução inadequada desse catéter. Então a gente lembra que ele vai estar ali na porção da veia cava superior, tá? Quando a gente fala de inserção de catéter de PICC, a gente prefere, ou estabelece que é da cintura para cima, Ah, Renata, mas eu já vi catéteres, funcionados abaixo da cintura. Ok, mas assim, o ideal é que seja acima da cintura, porque a chance de coágulos, trombos, fica maior, A minha vascularização, o meu retorno venoso, ele é mais dificultoso da cintura para baixo, nos meus membros inferiores. Então, a gente prioriza a passagem desses catéteres, da cintura para cima.
E lembrar que a responsabilidade da inserção desse catéter, a gente tem a resolução 258 de 2001, que é lícito ao enfermeiro essa inserção. E não adianta só ser enfermeiro e ir passar o catéter, você também tem que se submeter a uma qualificação e capacitação profissional. Então, quando a gente faz o curso de capacitação de PIC, dependendo da instituição, às vezes que você passa também, ele pede uma quantidade de horas mínimas que você também tenha passado esse catéter para você também ser considerado habilitado. Não adianta só ir lá e tirar também o certificado e guardar ele na gaveta, né? E nunca ter passado um catéter de PIC e falar assim, sou habilitado. Você também tem que ter uma carga horária, né, específica também de passagem de catéter, para aí sim, então, você ser capacitado para exercer. Outra situação importante é que o quê? Quando a gente fala desses catéteres, às vezes a gente só fica focado no enfermeiro, mas todo o resto da equipe tem que estar sincronizado e entender para que serve esse catéter. Porque é de responsabilidade do enfermeiro fazer a manutenção, curativo, tá ali de olho se aquele catéter de fato está tendo uma fluidez desejada. Mas é papel do técnico, do auxiliar, na hora de fazer a medicação, também garantir as manutenções básicas para esse catéter. Então, a indicação principal, né, desse catéter é o tempo prolongado. Então, às vezes, vai receber um antibiótico de longa duração, uma medicação, né, que às vezes vai levar aí algumas semanas. Então, às vezes, esse catéter ele acaba sendo indicado. Então, ele é um catéter de uso prolongado, que gera maior segurança, menos desconforto para o paciente, principalmente quando é inserido, então, nesses membros superiores. Outra situação, PIC não é urgência. O médico está aqui pedindo com urgência esse catéter de PIC. Catéter de PIC não é urgência, até porque o que acontece? Quando o paciente interna, seja criança, seja adulto, né? O PIC principalmente é uma realidade muito comum dentro das UTIs neonatal. Então vamos supor, vamos pensar lá no meu bebezinho. Meu bebê nasceu, estava na maternidade, mas de repente por uma complicação esse bebê precisou ir para uma UTI neonatal. Lá na maternidade precisaram coletar sangue desse bebê. Só que devido a uma falta de habilidade ou às vezes o bebê era difícil de acesso, começaram a picar várias vezes esse bebezinho. Quando esse bebê chega para mim na UTI neonatal, esse pique vai ter uma progressão difícil, né? Porque todos esses vasos já foram danificados de uma certa forma. É igual ao adulto. Às vezes esse adulto está numa ala de internação, precisou fazer também várias coletas ou várias funções periféricas e aí de repente fala assim, eu preciso de um catéter de PIC. Só que infelizmente não vai ser possível. Por isso que quando interna um paciente que já é propenso a ter um catéter de PIC, a gente já deve isolar aquele membro, né? Às vezes coloca uma pulseirinha de identificação, ou coloca no quadro beira-leito, ou sinaliza na SAI, que aquele membro é para ser preservado, porque possivelmente a gente vai passar esse catéter de PIC. Eu sempre brinco assim, né, e falo nas aulas, principalmente de coleta de exames de laboratório. Hoje, se o paciente chega no hospital, a preferência de 90% das pessoas é fossa cubital. Eu falo que não tem problema nenhum se for aquele paciente esporádico, né, que aparece vez ou outra ali, você vai e coleta um sangue. Mas se é aquele paciente que está rotineiramente ali, ou é aquele paciente possivelmente que vai internar, se eu ficar perfurando muito a fossa cubital e precisar passar um catéter de PIC, muitas vezes ele não vai progredir, né? Às vezes era a única veia boa que ele tinha naquele momento. Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar no contexto da entrada desse paciente no hospital. Além disso, a escolha do catéter ele deve ser multiprofissional e com base principalmente na necessidade e segurança do paciente. Por isso a gente fala que PIC não é urgência, né? Vai na necessidade mesmo daquele paciente. E também, quando a gente insere esse catéter, a gente tem protocolos por trás. Então a gente precisa de protocolos rígidos e principalmente por quê? Para manter a manutenção dele. É uma judiação você perder um catéter de PIC por falta de manutenção adequada, né? E quem está assistindo que passa catéter de PIC, às vezes é enfermeiro, né?
Como dói o coração da gente quando a gente vê um catéter perdendo por uma falta de manutenção. E aí, essas foram algumas indicações básicas, né? A gente também tem várias contraindicações que a gente tem que levar muita atenção nisso. Primeira delas, lesões cutâneas. Então, tem um hematoma, tem uma infiltração, tem um edema. Essas partes a gente não vai. Às vezes, queimaduras, né? Ou infecção próxima ao local da punção. Então, às vezes, o paciente já teve uma flebite, seja mecânica, seja infecciosa, né? E aí eu vou puncionar bem próximo ali daquele sítio que está infectado. Então, a chance de ter uma complicação com esse catéter é grande. Posso ter flebites, hematomas, tromboses. Então, essas situações são situações que a gente já contraindica esse catéter. Alterações anatômicas que dificultem a permeabilidade do catéter durante o vaso sanguíneo, né? Então, às vezes a pessoa tem uma atrofia muito grande, não consegue progredir naquele perímetro, né? Então, a gente tenta outras localizações, mas geralmente alterações anatômicas que dificultem a progressão desse catéter também podem ser uma contraindicação. Difícil acesso venoso periférico por repetidas punções anteriores. Então, a famosa peneirinha, né? O paciente já está uma peneira ali, já foi perfurado várias vezes, tentaram acessos de todo quanto é calibre, aí vira para o enfermeiro e fala assim, preciso de um PIC. Então, não é essa a indicação do PIC, ou pelo menos não deveria ser a forma mais adequada, e sim um planejamento para a gente inserir esse catéter, até porque é um catéter de alto custo, né? Então, a gente tem que ter um zelo maior na indicação dele. Recusa do paciente, então o paciente ele faz parte desse cuidado, a gente precisa ter uma atenção maior. Então, se o paciente recusou, também é uma das principais contraindicações. E necessidade de coleta de sangue inferior a 3 frentes. A gente vai falar um pouquinho dos calibres dos catéteres de PIC. Mas, gente, assim, catéter de PIC, ele é um catéter longo. Dependendo do calibre, ele é muito fino, as chances às vezes dele romper ou obstruir uma coleta de sangue é enorme. Renata, mas não tem jeito, o paciente não tem mais acesso, só tem o catéter de PIC. É igual eu sempre falo nas aulas, se só tem ele, somente ele, é a última da última, lá da última escolha, a gente coleta. Mas não é para ser a minha primeira escolha, às vezes, naquele momento, porque dependendo do calibre desse catéter de PIC, eu posso ter uma obstrução. E principalmente se esses calibres forem menores que 3 frentes. Porque, além da pessoa coletar esse sangue desse catéter, muitas vezes ela também não faz salinização adequada. Então, às vezes não é nem só o fato de coletar o sangue, mas sim todo o processo que foi feito antes também que acaba tendo a perda desse catéter, tá? Não é que é uma contraindicação absoluta, mas deve ser muito bem pensada essa indicação. Aqui eu coloquei que anotações são importantes. Esse daqui é um modelinho de como pode ser feita essa anotação. Tem 3 momentos principais que a gente deve ter como anotações nesse catéter de PIC. A primeira é o dia da inserção. Então, que dia eu inseri esse catéter? Qual foi a veia? Geralmente são as veias basílicas, cefálicas, que a gente acaba pegando com uma certa frequência. Números de punções, então foi em primeira tentativa, não foi. Se precisou, qual foi o calibre, né? Como estava o perímetro desse braço? Porque um dos cuidados que a gente vai falar é justamente verificar o perímetro do braço, né? Para saber se está infiltrando, se não está, se teve alguma resistência àquele catéter. Outra coisa, dificuldade de introdução. Teve alguma dificuldade? O catéter fluiu tranquilamente ou não? Foi feito curativo com gás? Medicamentos, né? Precisou pôr alguma sedação para fazer? O paciente foi tranquilo? O comprimento introduzido, que é importante, e principalmente o comprimento exteriorizado. Quando a gente mostrar o catéter de PIC, para quem ainda nunca viu, vai fazer mais sentido essa parte do introduzido e do exteriorizado.
E se teve alguma intercorrência durante esse procedimento. São algumas informações básicas, né, que a gente deve ter para passar. Outra situação também é a técnica utilizada, qual técnica que foi utilizada, se às vezes precisou de ultrassom, se não, como que foi toda essa situação. O primeiro curativo, geralmente, dentro dos protocolos, são pedidos dentro das primeiras 48 horas, tá? E esse primeiro curativo, geralmente ele é feito com gaze, depois se não houver sangramento algum ali, a gente põe então a película transparente, para a gente observar bem o ósseo daquele catéter, para não ver se tem algum sinal ali de infecção ou algo que precise ser revisto dentro do catéter. A partir daí, quando eu faço esse primeiro curativo, também é interessante eu estar anotando a data, o comprimento que ficou exteriorizado, quanto estava medindo esse perímetro do braço. E também, no sítio de inserção, se eu não observei nenhuma hiperemia, sangramento, hematoma, secreção, então como que estava esse catéter? A partir daí, vai do protocolo institucional a troca desses curativos. Geralmente, podem ser feitos a cada 7 dias, ou a depender da necessidade ou sujidade, a gente troca antes. E essa responsabilidade do curativo é do enfermeiro, tá? E a retirada, que também é importante, porque eu funcionei o braço de uma determinada forma, como que eu vou estar entregando esse catéter? Então, a retirada é importante ter a data. Qual o motivo que levou à retirada? Foi final de tratamento? Ou foi por obstrução? Ou foi por quebra? Ou foi por infecção? Então, o que aconteceu? O óbito desse paciente? Então, qual foi o motivo da retirada? Também, o comprimento retirado. Isso é muito importante. Quando a gente mensura o catéter para estar introduzindo, a gente introduz uma determinada medida, vamos supor, 30 centímetros. Então, quando eu for retirar esse catéter, eu tenho que estar puxando ali 30 centímetros. Às vezes, o catéter é tão fino que, assim, pode ser que rompa, né, dentro do paciente. Então, se eu introduzir 30, eu estou puxando 25, você fala, opa, alguma coisa ficou lá dentro. E aí é um problema gigantesco se eu ter essa ruptura do catéter, né? Ele pode se deslocar, pode formar trombos e N complicações. Também, se o pique saiu íntegro ou não, a situação, se vai mandar para a ponta, né, desse catéter para cultura ou não, isso vai depender muito, então, do protocolo institucional. Mas a gente tem que se atentar muito à parte da inserção, do primeiro curativo e da retirada deste catéter. E quando a gente fala de complicações também, a gente abre grandes leques. O primeiro está relacionado aos fármacos. O segundo, a duração da terapia, o paciente, habilidade técnica e localização. Quando a gente fala de fármacos, a gente tem que avaliar se aquele fármaco era indicado para estar fazendo naquele catéter, se teve alguma incompatibilidade medicamentosa. Então, às vezes, o fármaco A mais B virou um cimentinho lá no meu catéter, então obstruiu, poderia estar infundindo naquele momento. Duração da terapia, então assim, estava programado para durar 6 meses, de repente prolongou por mais 1 ano. Então assim, será que era viável manter? Não deveria ter trocado esse catéter? Como que aconteceu? O paciente, então assim, o paciente está orientado muitas vezes quando está com esse catéter de pique. Será que ele está respeitando também os cuidados que foi proposto a ele, né? Principalmente o que? Esse catéter não deve ser molhado durante o banho. Na verdade, nenhum catéter deveria ser molhado durante o banho, né? Que a chance de infecção relacionada a sítio cirúrgico aumenta muito. Ou também, às vezes o paciente é um pouquinho teimoso, né? Às vezes você pede para ele ter determinados cuidados e ele não tem. Ou às vezes ele é agitado mesmo, pensa num bebê, né? Por mais que você fale ali, não tem como, ele é uma criança, né? Então, às vezes ele é agitadinho, bebezinhos principalmente podem pegar ali aquele catéter e puxar. Então, são N situações que o paciente também pode estar envolvido. Habilidade técnica, que eu acho que esse é o grande foco aqui, que é justamente a gente reforçar esses cuidados. Às vezes as pessoas não cuidam bem porque não querem, às vezes não sabem, né? Ou ouvem do colega como deveria cuidar daquele catéter, mas não faz ideia se às vezes o que o colega está falando faz sentido ou não. E a localização. Então, quanto mais próximo, né, às vezes de dobras, né,
articulações, às vezes esse catéter também pode se exteriorizar de uma forma mais fácil. Então, o fármaco ele envolve dois pontos principais, a osmolaridade dessa medicação e o pH. Porque a osmolaridade muitas vezes está relacionada à incompatibilidade medicamentosa. Então, eu coloquei dois medicamentos que não poderiam correr juntos naquela via. E a toxicidade, às vezes a droga é tão vesicante, tão irritante, que acaba danificando então esse vaso sanguíneo juntamente com o catéter de Pick. Quando a gente fala irritante e vesicante, eu coloquei alguns exemplos para vocês de fármacos que assim são campeões às vezes em darem problemas dentro do catéter de Pick. O irritante, a gente tem a finoteína, a anfotericina, o aciclovir e a solução de potássio. Já as vesicantes, nós temos a maioria das drogas vasoativas, né? Mas dopamina, noradrenalina, mildarona, solução de cálcio. Não é que essas medicações não possam ser feitas, né? Mas elas têm que ter um cuidado muito grande na administração no catéter de Pick, porque elas são facilmente irritantes dos vasos sanguíneos. Então a gente precisa ter uma atenção maior. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de uma fotinho de uma infiltração. Então, o que é essa infiltração? É a administração inadvertida no espaço extravascular. Então, é uma solução não vesicante, mas ela produz que não tem a capacidade, às vezes, de produzir uma lesão no local. Mas sim, ele desloca esse catéter e faz com que tenha esse extravasamento do líquido, né, nessa parede. Então fica bem feinho o braço, né, como vocês estão vendo, ele fica bem inchado. Imagina você olhar o braço às vezes de uma criança, né, principalmente dessa forma, e para achar outra veia, para achar outro acesso, e muitas vezes isso é o manejo ali daquele catéter. Já o extravasamento, ele sim pode causar lesões nesses tecidos e geralmente pode ser com drogas vesicantes. Então é caracterizado principalmente pela capacidade de produzir lesões bolhosas e até necrose. Então se eu tiver um extravasamento, dependendo da medicação que eu esteja fazendo, eu posso perder aquele membro, né, daquele paciente. Então, por exemplo, quem é da oncologia, né, se a gente extravasar quimioterápico na pele de alguém, a gente tem um dano gigantesco. E não só o quimioterápico, mas tem outras tantas medicações que podem acontecer isso que vocês estão vendo aí na imagem. Além disso, essas complicações muitas vezes estão relacionadas na falha na técnica asséptica de punção. Então, olha aí de novo a nossa lavagem das mãos, a nossa técnica estéril, a minha asepsia diária, né? Então, assim, a gente bate na tecla, vai fazer medicação, higieniza as conexões, vai trocar o curativo, seja de uma forma estéril, né? Tome cuidado com a extensão ali daquele catéter, porque ninguém nasceu com esse dispositivo, mas a chance da gente adquirir infecções relacionadas a eles são gigantes. E assim, a gente não está pedindo nada fora da rotina, né? É algo que já deve estar ali na nossa cultura, ter aquele cuidado, aquele zelo com aquele catéter daquele paciente, porque ele vai dar um suporte ali para aquele paciente, né, para receber a terapia medicamentosa, e por outro lado também está ajudando a gente no nosso serviço, né? Contaminação durante a inserção ou manutenção do catéter e da solução intravenosa. Então, às vezes, como eu falei, né, não fiz a asepsia correta, introduzi aquele catéter, vou fazer uma solução, não faço higienização das ampolas, quebro de qualquer jeito, também posso ter uma contaminação ali daquela solução. Manipulação dos dispositivos intravenosos, incluindo torneirinhas, Polyfix e hub. A gente vai falar em especial das torneirinhas, porque a gente tem vários tipos de catéter de Pick, os valvulados, não valvulados, e tem gente que coloca essa torneirinha na ponta do catéter de Pick. Quando você coloca essa torneirinha na ponta do catéter de Pick, você aumenta a pressão dentro desse catéter, então a chance de rompimento é gigante. E assim, lembrar que a maioria dos Picks hoje, eles têm válvulas anti-refluxo, né? Então não é para voltar esse sangue, então eu não preciso ficar colocando torneirinhas ou Polyfix. A gente só faz com que aumente a pressão dentro desse catéter.
Agora, gente, eu vou mostrar para vocês o nosso boneco, para vocês terem uma ideia de todo esse catéter que a gente está falando, tá bom? Então, como vocês estão vendo, a gente tem vários dispositivos aqui em cima da mesa, né? Até coloquei a luvinha para sempre lembrar que quando for mexer em catéteres, sempre tem que estar de luva, tá? Se for fazer medicação, luvinha de procedimento. Se eu fosse fazer o curativo aqui, luva externa. Aqui, o que acontece? A gente tem dois tipos de material de pique. O primeiro é esse branquinho, né? Geralmente esse daqui é o de poliuretano, então ele é um pouquinho mais resistente. Esse daqui é um bem fininho, ó, quase nem dá para vocês verem, né? Ele é siliconado. Esse daqui é o infantil. Esse daqui, por exemplo, ele tem 1,9 frentes. Então, ó, se eu colocar no fundo da mesa preta, acho que vocês conseguem ver melhor. Ele é muito fininho. Então, é um catéter desse, por exemplo, que eu falei para vocês a respeito da coleta de sangue, né? Quanto menor o calibre desse pique, mais dificuldade a gente tem para coletar esse sangue daqui e a chance de obstrução é gigantesca. Então, quanto menor for o frente do catéter de pique, menos indicado é a coleta de exame de sangue. Até porque, olha, gente, ele é muito elastiquinho, ó. Às vezes, dependendo da pressão que eu faço aqui na coleta, eu posso ter o rompimento desse catéter dentro do paciente. E a obstrução aqui é fácil de acontecer. Diferente, por exemplo, desse outro catéter. Esse aqui é um catéter adulto, né? Esse daqui tem 4 frentes. A chance de obstrução dele numa coleta é um pouco menor, mas pode acontecer, tá? Então, ó, percebam o comprimento. A gente tem os monolumens e os duplo lumens, que, por exemplo, são esses que estão aqui no bracinho do boneco. O que acontece? Eu até trouxe aqui a torneirinha, porque às vezes a gente fala de torneirinha e algumas pessoas ainda não viram. A torneirinha a gente usa aí, né, para fazer os medicamentos, seja às vezes em catéter central, seja às vezes em acesso periférico, mas no pique não é indicado ficar fazendo isso daqui, tá, gente? A gente aumenta muito a pressão do nosso catéter, então evitar fazer esse tipo de situação. Quando a gente falou dos pontinhos que ficam exteriorizados, acho que dá para vocês verem bem assim, esse tipo de fixação, ele é ideal porque eu consigo observar bem o hóstia do catéter e o catéter de pique, ele não tem sutura, o enfermeiro não pode, né, fazer essa sutura. Então, às vezes, seja por um statilock, né, que a gente tem as travas aqui na lateral do catéter, ou eu tenho curativos que fazem essa fixação, ó, e permitem que o meu catéter não saia da posição desejada. Vocês estão vendo que quando ele é inserido, ficam alguns pontinhos. Então, eu coloquei aqui como imaginário que ficou 2 pontinhos exteriorizados da inserção do meu paciente. Toda vez que eu for trocar esse curativo, ou toda vez que o técnico for entrar no quarto fazer uma medicação, ele tem que se atentar se esses 2 pontinhos permaneceram. Porque se o meu catéter começar a sair, eu estou tirando ele lá da minha veia cava. E se eu reintroduzir esses pontinhos, além de infecção de corrente sanguínea, porque isso daqui está exposto, aquilo que a gente falou, pode causar uma arritmia nesse meu paciente. Então, assim como foi passado, assim deve permanecer, tá? Outro detalhe importante, a gente tem aqui as entradas, né? Vou fazer uma medicação, pego aqui uma gaze, posso pegar um algodão, posso pegar um suave, isso varia muito da instituição que você trabalha. Pego aqui, ó, pelo menos 20 segundos, faço a desinfecção dessas conexões para aí sim conectar a minha medicação. Interessante lembrar, o catéter é ideal a gente usar a seringa de 10 ml, tá? Por quê? Tem 60 psi de pressão, é a pressão adequada para a gente estar fazendo a salinização desse acesso. Como que a gente faz salinização? Então, vamos supor que eu tenho aqui 10 ml então, de soro fisiológico. Se eu colocar aqui na inserção do meu catéter e apertar, eu joguei uma pressão inadequada
aqui na extensão e muitas vezes só limpei o meio do lumen, né? Quanto o ideal seria o quê? Já ouviram falar na técnica de turbilhamento? É essa técnica adequada para a gente fazer a salinização. Então, vocês colocam aqui na inserção do catéter, e não sei se vai dar para vocês repararem, ó, você vem dando leves soquinhos nessa seringa. Por quê? Eu gero um movimento de turbilhamento e a gente consegue fazer com que limpe toda em volta da extensão desse meu catéter. Então, eu conecto aqui, ó, vou dando leves soquinhos até limpar toda a minha extensão. Geralmente, adultos, a gente fala em torno de 10 ml e crianças 5 ml. Mas isso tudo também varia do tamanho, tá? Mas adultos, 10 ml. Conecta aqui, ó, vai dando leves batidinhas para limpar a extensão, tá? Isso antes e após a medicação, porque olha o tamanho desse catéter, né? A chance de obstrução é muito grande. Então, a gente tem que ter esse zelo antes e após a medicação. Outro detalhe. Então, mais uma vez, coleta de exame de sangue vai depender muito da clínica e do quadro desse paciente, tá? Se tiver condições de funcionar uma outra veia, é interessante para coleta, até porque às vezes aqui está sendo infundido droga vasoativa, muita solução, isso também pode ter alteração de resultado de exame. Mas, se só tem essa via, o paciente também está difícil de outro acesso, gente, pode ser o pique, mas lembrar de salinizar muito bem com soro fisiológico, porque a chance de obstrução e rompimento desse catéter pode ser grande, tá? Passado, então, o período de troca desse curativo, o enfermeiro vai vir aqui, então, com a técnica estéreo, vai retirar esse curativo, vai pegar uma gaze, né, estéreo com solução antisséptica, vai fazer a asepsia da inserção e também dos conectores, tá? Isso é importante para garantir que não infecte e que também o paciente não tenha uma flebite. Lembrar que durante o banho eu devo proteger isso daqui com plástico filme, uma sacolinha, isso depende muito aí da onde você trabalha. Mas proteja isso daqui na hora do banho, porque tem gente que acha às vezes essa película bonita, acha que ela não infiltra, mas pelo contrário, entra umidade aqui sim e eu posso ter uma contaminação de corrente sanguínea. Tá? Então a gente tem que ter esses cuidados. Por isso a gente tem vários curativos, né, no mercado que permitem essa visualização. Ah, por que eu não posso usar esparadrapo, micropor? Além de não ser estéril, né, que eu posso ter uma contaminação, eles não vão fixar esse catéter tão bem a ponto de não ter a sutura. A gente também tem os infantis, né? Esses daqui são ainda fixações básicas, mas já tem muitas fixações no mercado que tem o CHG, que é a clorexidina. Esse ainda é mais ainda indicado para esse tipo de catéter que não tem a sutura, ou catéteres centrais. A chance de infecção de corrente sanguínea diminui bastante. E assim, a assertividade da fixação é maior, tá? Então, esse daqui é o infantil, né, menorzinho. E aí a gente tem esses outros dois modelinhos, que é o monolumen e o duplo lumen. A gente também tem o Power Peak, que são mais modernos, valvulados, às vezes tem até os triplos lumens, né? Mas a finalidade do uso são as mesmas. O que a gente tem que sempre lembrar são esses cuidados básicos. Então é hora do banho, protege. Vou fazer medicação, saliniza antes e após. Faz a desinfecção das conexões. Não encaixa dispositivos aqui que possam aumentar essa pressão. Coleta de sangue, avalia junto com o enfermeiro. Posso coletar ou não posso, né? Mas que tenha um critério para isso. O paciente vai para casa, dê as devidas orientações, como que ele vai cuidar, quais são os perigos, os cuidados básicos que ele deve ter. E aqui, gente, eu não sei se vocês repararam,
tem um pontinho que é da data. Toda vez que vocês realizarem a troca, a gente tem que pôr a data da troca, tá? Isso aqui é importante também para controle, ok? E lembrar que toda salinização é com seringa de 10 ml na técnica de turbilhamento, tá? Isso a gente faz com que pegue toda a extensão do nosso catéter. Agora vamos lá, voltar para o nosso slide. Então, como vocês viram, o catéter ele fica bem aderido e bem estabilizado na pele, desde que a gente siga alguns critérios, tá? Então, a primeira coisa, gente, é avaliar sinais de sangramento, dor ou hematoma nas primeiras 48 horas após a inserção. Às vezes o paciente também pode ter rejeição a esse catéter, é muito raro, mas pode acontecer. E às vezes, o que acontece? O tamanho do pique que foi passado, às vezes não era adequado para o calibre daquela veia. Então também podem ocorrer algumas complicações devido a isso. Então, gente, manter a estabilidade desse catéter utilizando o fixador sem sutura. Então, como a gente falou, a sutura não é feita pelo enfermeiro, tá? A gente não tem essa responsabilidade quanto à sutura. E também, se a gente for pensar a longo prazo da terapia com esse paciente, vamos supor que vai ficar 6 meses com esse catéter. Imagina esse ponto de sutura, pode ser uma porta de entrada para uma infecção. Além disso, a gente tem que prescrever a medida de circunferência do braço a cada plantão e avaliar essa evolução. A medida do braço é muito importante a gente ter dentro do nosso controle. E quem realiza essa circunferência do braço é o enfermeiro, então a gente tem que estar atento. Além disso, manter a permeabilidade do catéter garantindo a rotina do flush. Então, como vocês viram, a rotina do flush ela é simples, porém ela garante a permeabilidade desse catéter por muito mais tempo, né? E lembrar de fazer esse flush utilizando a técnica pulsátil, né? Que a gente consegue fazer a limpeza de todo o lume. Ah, Renata, posso usar isso com acesso periférico? Pode. Posso usar isso com catéter central? Pode. Então, assim, que a gente leve isso, né, para as outras terapias intravenosas. Eu brinco que o coitado do acesso periférico, ele é o rejeitado na nossa vida, né? Às vezes a gente não dá valor para ele, mas ele, o catéter de pique, o catéter central, tem todos a mesma importância. Só que às vezes o grau de complicação entre esses catéteres é que variam. O catéter de pique mesmo, né? Por ser uma responsabilidade do enfermeiro, ele requer um cuidado ali no dia a dia, né? Querendo ou não, é o nosso xodózinho que está ali. Então a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado e esse zelo. Trocar o curativo de acordo com a técnica, então a gente tem que estar atento ao tempo de troca, à necessidade, então tudo isso a gente tem que estar atento. Sempre que for fazer esse curativo, o ideal é que seja com clorexidina alcoólica. Quando a gente fala às vezes de bebês, principalmente prematuros, aí vai usar clorexa aquosa, né? Porque às vezes a alcoólica pode lesionar a pelinha ali do bebê. Mas nos adultos a gente mantém a clorexa alcoólica, tá? Ou minha instituição não tem, pode usar o álcool 70%, mas tem que ser uma solução alcoólica. Proteger durante o banho, e isso é de suma importância. Quanto mais esse catéter molha, menos durabilidade ele tem, mais chance do curativo deslocar, mais chance de infecção. Pensa por quê? Eu tomo banho para quê? Para ficar limpinho, não é? Tirar qualquer tipo de resíduo ou contaminação ali do organismo. Estou com uma porta de entrada aberta aqui no meu braço. Essa sujeira vai para onde? Para a porta de entrada. Pode ter uma infecção. E quando a gente fala de infecção, a gente começa lá com uma flebite, essa flebite gera uma infecção, essa infecção se complica, gera uma sepse mata. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Orientar o paciente faz parte do processo de cuidado, né? Olha, seu João, o senhor vai embora com esse catéter de pique, o senhor vai cuidar assim, assim, assim. Olha, seu João, o senhor está aqui com a gente hoje, a rotina de cuidado é isso, isso e isso. Não permita que façam isso, isso e isso com o seu catéter. Então, às vezes, o paciente está mais instruído que o próprio funcionário. Então, ele mesmo é uma barreira de segurança, né? Importante.
troca dos equipos e conexões, então isso varia do protocolo institucional de cada empresa, mas é equipo de antibiótico, é equipo de bomba de infusão, é bomba seringa, então qual a periodicidade, que isso também vai fazer diferença, porque eu estou lá com a equipe há uma semana, não troco, é porta de entrada e contaminante para esse catéter. Certo, gente? Eu deixo aqui então para vocês as referências.